Então vamos embora, Neto Toledo. Vem para cá, Neto Toledo. O senhor não tem a vinheta? Pode soltar a vinheta quando ele vem. Aqui estamos em casa, o André Toledo é de casa. E aí, André, como é que você tá? Tudo bom? Beleza? Beleza, graças a Deus. André Toledo ficou fora aí 2 semanas, o pessoal perguntando, cadê o André? O André tá correndo para todo lado, o André ó, ele vai para Campinas, e vai para outro estado, e vai para Brasília, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Parece que chega o final do ano, o tempo não dá. Olha, Neto, eu tô meio assustado com o final do ano, porque tá mudando o ano e tá cada vez mais o tempo ficando escasso. Não tá dando tempo para nada. Não tem tempo para nada. Chega o final do ano, a coisa fica mais corrida. Essa semana, inclusive, eu tive que fechar a minha agenda, porque não ia não dava ter. mais. Essa semana aqui eu não atendi ninguém. Então, quem for procurar o André, 2015. Não, semana que vem já semana que vem dá pra gente, arrumou o tempo. Tá. Olha, participa ao vivo com a gente, 2534-1234. Pode fazer a pergunta para o André Toledo. Já tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É Andrelino. Andrelino, tudo bom? Qual é o seu bairro? O bairro Mário Dedini. Mário Dedini. Pode fazer a pergunta, fique à vontade. Eu queria fazer a pergunta para o doutor André. É o seguinte, eu tenho 34 anos de contribuição e nesses 34 anos que eu trabalhei, 10 anos eu trabalhei de cobrador de ônibus. Até em 95 trabalhei de cobrador. Eu tenho 52 anos de idade. Eu queria perguntar para ele se eu der a entrada, se eu consigo aposentar. Primeiramente, boa noite. Como o senhor já tem 34 anos de contribuição, tá? E possui 10 anos de atividade de cobrador de ônibus antes de 1995, isso significa que o senhor está com média aí de 37, 38 anos de contribuição. Então o senhor pode se aposentar sim, pode ficar tranquilo. Aí, então, só dá entrada na aposentadoria, né? Procura eu. Já procura André, já, pronto. Falando nisso, nosso amigo ligou, o cobrador de ônibus é uma profissão aí muito boa, né? Infelizmente, a gente está tendo uma redução, né? Os ônibus agora, com essa modernidade, está reduzindo aí a questão do cobrador. Mas é fundamental, o cobrador ajuda, ele fica olhando os passageiros, ele ajuda a conversar, né? Dá instrução. Pena que é uma profissão que está diminuindo, né? Tem que voltar a ter, eu acho. Exatamente. Tem que voltar a ter. 2534-1234, você participa ao vivo, pode fazer a pergunta para o André Toledo. Vou deixar uma pergunta do Gijo, né? Ele esteve aqui, o Galani, ele esteve aqui e falou assim, olha, porque eu fiz uma enquete essa semana, André, não sei se você viu, sobre a questão da vida do brasileiro, que agora aumentou para 78 anos. 78 anos e 7 meses colocaram, e 9, não sei por quê. Então, já vou atender o telefone. Isso aí tem a ver também com a questão do INSS? Com certeza. Não é à toa? Não. Porque, na verdade, como que funciona a aposentadoria? Todo ano aumenta a expectativa de vida do brasileiro. Então tem muitas pessoas... Por que não pode ser baseado na qualidade, não na expectativa? Exatamente. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, André, eu estou com 50 anos, vou esperar até o ano que vem, não vai aumentar, vai abaixar. Né? Porque aumentando a expectativa de vida, aumenta também o fator previdenciário. Consequentemente, reduz a aposentadoria. Meu Deus do céu. Né? Então, é geral isso. Todo ano aumenta. O mais engraçado é que você envelhece 1 ano e a expectativa de vida aumenta 3, 4. 3, 4. Olha aqui. Podia deixar isso escrito, né? Olha, eu vou aumentar, mas você vai viver mais 4 anos, tá escrito aqui. Exatamente, mas não dá, né? É brincadeira, é engraçado, viu? Isso. Toledo, assessoria previdenciária, você tira suas dúvidas sobre aposentadoria, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Maria. Oi, Maria, tudo bem? Qual o seu bairro? Bairro Jaraguá. Jaraguá, pode fazer sua pergunta. Eu queria perguntar para o André. Boa noite, André. Boa noite. Eu queria perguntar para o André, por favor, para o doutor André, que eu entrei com auxílio faz 2 anos, e pouco já. E foi negado. Já deu final. Se eu tenho como entrar, se eu tenho algum direito. Tá. Todo auxílio-doença, infelizmente, o INSS possui esse costume, né, de indeferir auxílios-doença à torta e à direito. Eu falo isso sim, tá bom? Porque se acaso isso não fosse verdade, não existiria tantos advogados ganhando auxílio-doença na via judicial, onde o perito médico do INSS tem o seu laudo quebrado pelo perito judicial. Então o INSS indefere sim, de forma ilegal e ilegítima, muitos dos benefícios. Tá? E o que a senhora tem que fazer é procurar um advogado, tá bom, que cuida de aposentadoria, de auxílio-doença, para ele estar tomando conta desse benefício da senhora.
Aí, 25 34 1234, estamos ao vivo aqui com o André Toledo, tirando suas dúvidas sobre aposentadoria e tem telefone. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Quem está falando? É o Luiz que fala. Ô Luiz, qual é o seu bairro? Eu moro no centro. Mora no centro. Pode fazer a pergunta para o André, fica à Ô, vontade. André, eu queria fazer uma pergunta a você. Meu pai é aposentado e ganha um salário. Minha mãe é muito doente. Eu gostaria de saber se minha mãe tinha algum direito do INSS ou não. Tá. Ó, a aposentadoria para a mulher, ela tem que ter contribuído no mínimo 15 anos. Tem que se verificar se existe essa contribuição. Além disso, existe ainda um benefício que chama LOAS. Mas para esse benefício tem que ser provado a necessidade da pessoa de receber esse benefício, tá? Mas muitas vezes é um caso que dá para ser analisado, né, levando em consideração a renda per capita da família. Toledo, assessoria previdenciária, suas dúvidas sobre aposentadoria, se tem direito, se não tem direito, se é melhor esperar mais um pouquinho ou não. O André esclarece essas dúvidas. Meu pai aposentou, mas agora tem a revisão, compensa fazer ou não? Tem alguma dúvida? Liga agora, estamos ao vivo, 18 horas e 55 minutos, e conversa com o André. Alô, boa noite, tá no talinha? Alô, boa noite? Alô? Alô. Alô, boa noite, quem tá falando? Boa noite, é o Vitor, Orlando Vitor. Ô, é Vite? Isso. Então é de Piracicaba mesmo, né? Todo vídeo é de Piracicaba. Gostaria de fazer uma pergunta para o seu André. Pois não. Seu André, Olá, boa noite. boa noite. Eu gostaria de saber com o senhor o seguinte, eu aposentei em 92. Eu recolhia sobre 5 salários como autônomo. E eu recebo uma coisinha mínima mais do que um salário só. Tem alguma coisa para a gente ver ou não? Tá. Primeiramente, boa noite, né, seu vídeo. Pelo ano de 92, uma revisão legal, né, por data, infelizmente não existe. A questão da defasagem do salário acontece muito, seu vídeo, porque em 98, 99, houve uma alteração da questão do cálculo de receber uma aposentadoria. Quando o senhor se aposentou, tenho certeza que o senhor se aposentou com um X de números de salário mínimo, tá? Porém, em meados de 98 e 99, foi desvinculado o salário mínimo da aposentadoria, onde a partir de então, principalmente com o novo governo, né, o salário mínimo teve uma majoração muito alta e onde a aposentadoria foi esquecida, onde teve um déficit muito grande da aposentadoria. Normalmente, né, normalmente isso é comum acontecer, tá? Essa redução, essa defasagem da aposentadoria, mas é um caso para analisar. Tem que ser analisado, tem que ser feito um cálculo novo para o senhor para verificar se tem ou não tem direito, para ter uma certeza. Estamos aqui com o André Toledo, que tira suas dúvidas sobre aposentadoria. Se você quiser também ligar no escritório do André, marcar uma consulta, a primeira consulta ela não é paga, você vai conversar pessoalmente com o André. Anota o telefone do André, por gentileza. Vamos lá, 3493-5026, 3493-5474. E tem telefone já na linha para falar com o André. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Valdilson. Ô, Valdilson, fique à vontade, faça a pergunta para o André. Ô André, meu pai teve câncer, sabe? E ele entrou no INSS, o INSS cortou o benefício dele, disse que ele tem que aposentar, nunca mais a justiça interferiu e falou para ele que ele não tem direito de receber. A doença dele de câncer é bem progressiva. Puxa vida. Então cortaram dele e ele ficou sem jeito, ele teve que voltar a trabalhar mesmo com problemas. Tá. Como o seu pai teve câncer, tem que se verificar a sequela da doença na vida dele. Qual sequela que teve essa doença? Né? Se essa sequela qual ele teve, lhe incapacitou para exercer as suas atividades habituais. Se já entrou com processo judicial, com advogado, e foi provado que não existe incapacidade para o trabalho, fica meio complicado, tá? Mas normalmente, como ele teve câncer, graças a Deus, pelo que eu entendi, ele foi curado, se ficou alguma sequela, tem que se verificar o grau da sequela que ficou e a forma que ela prejudicou a vida dele, a continuidade da vida laborativa dele.
Perfeito, então. André, olha, estamos com o tempo estourado. Semana que vem você está de volta aí. Estou de volta, com a gente certeza. entrou já no finalzinho, mas tem que estar de volta para a gente responder as perguntas aí do pessoal. Com tá bom? certeza. Passa Neto. novamente o endereço e o telefone completinho para nós. Ó, o endereço é Avenida José Augusto da Fonseca, 436, Centro, Rio das Pedras. O telefone é 19-3493-5026 e 3493-5474. Olha, o André vai ficar ainda aqui. Se você quiser ligar, você pode conversar com o André. Ele vai dar mais um tempinho no estúdio aqui para atender. Eu sei que tem telefone, tá bom? Pode ser? Com certeza. André, obrigado, viu? Obrigado, né? Valeu.